Boa noite a todas e todos. E dentro do tema aqui proposto, que é reforma da Previdência, eu vou apresentar para vocês as principais questões do projeto de emenda à Constituição 287 de 2016 e que irá impactar diretamente na situação previdenciária dos servidores públicos. Então, dentro do que a reforma da Previdência, dentro do projeto que foi apresentado, proposto pelo presidente Michel Temer, vamos ver o que são as principais questões, as consequências mais graves aí para a situação previdenciária dos servidores públicos. E a primeira questão que eu trouxe aqui para poder conversar com vocês é justamente aquela ali, ó, retirada de servidores públicos estaduais e municipais da reforma da Previdência, que é um tema que tem sido discutido muito depois que a proposta de emenda à Constituição foi apresentada, e eu tenho visto, inclusive, muitos servidores dizendo, doutor, agora eu estou fora, então não preciso se preocupar mais com a reforma da Previdência. Claro que não. Essa retirada e essa suposta retirada de servidores, isso foi uma estratégia utilizada pelo governo federal para poder diminuir a pressão sobre a reforma da Previdência. E o que acontece? Ele optou por retirar servidores estaduais e municipais justamente porque é a maioria que vai ser atingida com essa reforma. E aí, então, a gente vai ver as consequências dessa suposta retirada, o que isso irá acarretar. Então, a primeira coisa não basta o presidente Michel Temer afirmar que vai retirar os servidores estaduais e municipais da reforma. Ele tem que apresentar um substitutivo justamente dizendo sobre isso, porque no que foi apresentado originalmente, estão lá servidores federais, estaduais e municipais. Então, a primeira coisa é que seja apresentado esse substitutivo. Então, essa pode ser a primeira estratégia. É justamente dizer que vai retirar, e aí o pessoal diminui o movimento, diminui a pressão, e eles ficam aí na reforma. Segundo, se eles forem de fato retirados, quais são as consequências disso? Comenta-se que iria retirar da seguinte forma: iria repassar a responsabilidade para estados e municípios que tiverem regime próprio de previdência, no caso dos municípios, para eles mesmos legislarem sobre as regras previdenciárias. O que isso vai acontecer? Deve vir na proposta geral, apresentada pelo governo federal com substitutivo, dizendo o seguinte: estados e municípios terão 6 meses para poder fazer essa reforma. E aí a gente vai ver quais que são os problemas de se fazer uma reforma em 6 meses. É a coisa mais difícil do mundo. Praticamente ninguém irá conseguir fazer isso em 6 meses. E o que vai acontecer então? Não se aplica, não se alterando as regras para servidores estaduais e municipais, aplicaria as mesmas regras para servidores públicos federais. Primeiro que 6 meses é um tempo muito curto para se fazer uma reforma previdenciária. E segundo, que se ela for feita, ainda que algum estado muito organizado administrativamente viesse a fazer, teríamos a seguinte questão: essas regras poderiam ficar piores do que as que estão sendo propostas atualmente para os servidores públicos federais, e além disso, teríamos uma grande discrepância. Imagine só, vocês, servidores do Ministério Público, poderiam ter regras piores para poder aposentar do que, por exemplo, servidores do Ministério Público do Estado de São Paulo, por exemplo, tempo mínimo de serviço público, idade mínima para aposentadoria. Isso iria virar uma bagunça. Poderia ser que cada estado e cada município com regime próprio poderia, então, apresentar uma regra previdenciária própria. Então, eu acredito que isso não vai acontecer. Na verdade, ninguém vai fazer isso dentro desse prazo de 6 meses, ou que até que ele fosse maior, e vai aplicar, então, as regras que forem aprovadas para os servidores públicos federais. E aqui, então, nós vamos falar agora sobre as principais mudanças que estão sendo propostas pela PEC 287. A primeira delas é o fim da aposentadoria por tempo de contribuição. O que está sendo proposto? Seria acabar com a aposentadoria hoje por tempo de contribuição, que mulher 30 anos e 55 anos de idade, homem 35, 60 anos de idade. O que iria acontecer com essa aposentadoria? Ela deixaria de existir e passaríamos a ter, então, uma aposentadoria por idade aos 65 anos para ambos os sexos, com um tempo mínimo de 25 anos de contribuição. Então, isso vai acarretar várias consequências na situação previdenciária do servidor público, principalmente da mulher, porque irá aumentar a idade mínima em 10 anos. Atualmente, de 55, passaria, então, para 65 anos de idade.
Segunda questão, regra de transição que considera apenas a idade e não o tempo de contribuição. A regra de transição proposta originariamente pelo governo federal, ela diz o seguinte, que o servidor que tiver, no caso da mulher, 45 anos ou mais, e do homem 50 anos ou mais, esse servidor ele teria regras mais brandas para a reforma da Previdência, que é justamente o que a gente chama de regra de transição. Quem não se enquadrar nessa idade, iria para a regra permanente. Qual que é a regra permanente? Que eu acabei de falar. Idade mínima de 65 anos para ambos os sexos. Quem se enquadrar aqui nessa regra de transição seria da seguinte forma. Iria se aposentar desde que cumprido a idade mínima atual de 55 anos, 60 anos para o homem, tempo mínimo de 30 anos, mulher 35 anos de contribuição, mais um pedágio, que esse pedágio seria de 50% do tempo que faltaria para atingir o tempo mínimo de contribuição na data de entrada em vigor da emenda constitucional. Então, o servidor, na verdade, o que iria acontecer? Ele estaria na regra de transição. Não iria ter aumento da idade mínima, mas trabalhar um pouco mais até cumprir o pedágio aí, de 50%. E é um pedágio grande, depois eu vou comentar com vocês. Depois que eu falar da próxima regra de transição, hoje lá em Brasília, o relator da reforma da Previdência, ele leu um substitutivo que está sendo discutido para poder ser apresentado nos próximos dias, que iria abrandar alguma dessas regras, por exemplo, com relação ao pedágio. Porém, já iriam alterar, por exemplo, regra de transição. Então, o governo iria ceder de uma parte, mas iria endurecer de outra, que, por exemplo, vai alterar a forma de cálculo da aposentadoria através desse substitutivo. Do tempo que faltar na data da emenda para poder atingir o tempo mínimo atual, 30 anos para a mulher e 35 anos para o homem. Qual seria o problema com relação a essa regra de transição apresentada de 45 anos mulher, 50 anos homem? Ela desconsidera o tempo de contribuição, considerando apenas a idade do servidor. Então, aquele servidor que ingressou mais cedo, seja no serviço público ou na iniciativa privada, ele vai ficar prejudicado, porque ele vai ter que trabalhar muito mais do que aquele servidor que já tem uma idade para atingir a regra de transição. Então, essa regra de transição, na minha visão, ela é muito prejudicial para aquele servidor que começou a trabalhar mais cedo. Ao invés de privilegiar quem começou a trabalhar mais cedo, ela, na verdade, piora a situação dessa pessoa especificamente. E aí vamos ver aqui um exemplo específico para a mulher, que é uma servidora hoje com 44 anos de idade. Se essa reforma entrar em vigor, ela não pegaria quem a gente chama de regra de transição. E se ela tivesse, por exemplo, hoje 22 anos de contribuição, ela terá que submeter integralmente às novas regras, ou seja, aposentar somente aos 65 anos de idade. Por favor. E aí, o que vai acontecer com ela? Ela vai ter que trabalhar por mais 21 anos para poder, então, aposentar com um total de 43 anos de serviço público. E aí nós vamos ver, vou falar um pouquinho depois sobre forma de cálculo, e essa servidora com 43 anos de contribuição, ainda assim, ela teria a aposentadoria calculada com base na média e não receberia a integralidade. Agora, com relação aos cálculos, ou seja, a reforma, ela divide de duas formas para fins de aposentadoria. Primeiro, ela mexe nos requisitos para a pessoa poder aposentar, para o servidor público se aposentar. Depois, ela mexe também na regra de cálculo da aposentadoria. E aí é o seguinte, aqui com relação a cálculo, vai ficar, na verdade, 3 regras distintas. A primeira para o servidor que não tem a idade mínima para a regra de transição, que foi o que a gente acabou de falar. O que vai acontecer com esse servidor? Ele vai ter a aposentadoria calculada com base na média de todas as contribuições previdenciárias pagas a partir de julho de 94. E ali, repare que está escrito todas, isso é o que está escrito na regra da PEC, ou seja, mudaria com relação à regra atual, que é os 80% maiores salários de contribuição. E quando você pega 100% dos salários de contribuição, você tem uma redução aí de pelo menos 20% em relação à remuneração do cargo, e isso quando o servidor está na mesma carreira. Quando é um servidor que ingressou em uma outra carreira e depois prestou um concurso para uma carreira um pouco melhor, essa diferença é ainda maior. E aí, então, como é que seria feito esse cálculo? Ele não aposentaria mais com 100% dessa média, e sim
41% da média, mais 1% para cada ano de contribuição. E aí é aquela regra que todo mundo está brincando hoje. Quando que vai chegar aos 100? Só se a pessoa tiver 49 anos de serviço. E aí, para começar a ter trabalhado com quantos anos? Aos 16. E trabalhando e contribuindo, isso mesmo. Porque tem muita gente que trabalha desde os 16 anos, mas não recolhia contribuição previdenciária. E essa regra aqui, ela vai valer, inclusive, para o servidor que ingressou no serviço público antes da emenda 41, de 31 de dezembro de 2030, mas não tem a idade mínima para se encaixar na regra de transição. Então, o que vai determinar, de acordo com o que foi proposto originariamente pelo governo, seria a idade mínima. Com relação a essa questão do substitutivo que foi apresentado hoje, já estão falando em relativizar um pouquinho isso aqui, ou seja, acabaria com essa regra de transição de uma idade mínima fixa e apresentaria uma outra regra de transição com um pedágio e que teria uma idade mínima de acordo com o ano que a pessoa fosse cumprir um pedágio, ou seja, uma regra muito mais complexa do que a que foi proposta originalmente. E, de qualquer forma, se essa regra for apresentada nesse substitutivo, eles vão mexer na forma de cálculo para piorar um pouquinho a situação. Então, segunda hipótese, servidor que tem a idade mínima prevista na regra de transição, ou seja, 45 anos ou mais para mulheres, 55 anos ou mais para o homem. O que a gente vai ter que olhar aqui para essa pessoa para saber a regra de cálculo dela? Data de ingresso no serviço público. E aí, então, é o seguinte, ingressou antes da emenda 41, de 31 de dezembro de 2003, o que vai acontecer com ele? A proposta, ela mantém para ele a possibilidade de aposentadoria integral, com base na remuneração do cargo efetivo, e paridade de reajustes. Da seguinte forma, desde que ele cumpra o pedágio de 50% e os demais requisitos de tempo mínimo no serviço público e no cargo que vai se dar a aposentadoria. O que está sendo apresentado aqui no substitutivo? O que foi lido hoje lá pelo relator da proposta da Previdência? Essa regra aqui, eles iriam colocar uma idade mínima para ela. Ou seja, se ele vai retirar a regra com base em 45, 50 anos e dar a possibilidade do servidor que tem menos que isso ter acesso a uma regra mais benéfica, por outro lado, o servidor só iria se enquadrar nessa questão de aposentadoria integral e paridade se tivesse no mínimo 62 anos mulher, 65 homem. E até então, na proposta originária, não tinha essa previsão de idade de 62 para a mulher, manteria os 55 desde que cumprido o pedágio, para o homem 60 anos também desde que cumprido o pedágio. Então, ainda que venha uma coisa para poder substituir o que está sendo proposto atualmente, vai piorar na questão do cálculo da aposentadoria. E aí, a situação, então, que é a terceira hipótese de cálculo, que é do servidor que ingressou após a emenda 41, esse servidor que ingressou após a emenda 41 vai ser sempre a aposentadoria calculada com base na média, só que ele tem a idade mínima para a regra de transição. O que vai acontecer com ele? Ele vai ter a aposentadoria calculada com base na média de todos os salários de contribuição, então isso ele já vai ter uma perda aqui, porque atualmente é 80%, seria dos 100%. Só que, se ele cumprir o pedágio e os demais requisitos, ele não teria aquele coeficiente de concessão de 51 mais 1% para cada ano, e ele iria, então, se aposentar com base na integralidade da média, só que aí média dos 100%. Ou seja, justamente isso aqui que eu queria chamar a atenção para vocês. Os servidores atuais, ingressaram depois da emenda 41, eles serão prejudicados na forma de cálculo justamente com relação a essa questão da média que será alterada e, na melhor das hipóteses, ele vai ter uma perda aí de pelo menos 20% quando se considerar a média de todos os salários de contribuição. A idade mínima seria o que está sendo proposto. Se ele pegar a regra de transição, 55, no caso da mulher. Se não tiver a idade mínima para a regra de transição, seria somente 65 anos. Aí tem a questão do projeto substitutivo, que pode ser que altere alguma coisa com essa questão de requisito. Mas aí, por outro lado, vai endurecer com relação a cálculo. Então, o governo, se ele der com uma mão que ele do que ele já propôs, ele vai tirar com a outra. Na verdade, não. Na verdade, o substitutivo, quem ingressou antes, a situação vai ficar pior. Porque ele vai colocar uma idade mínima lá de 62 para mulher 65, e que a única coisa que essa proposta de emenda à Constituição ela é boa
atualmente é justamente na regra de transição para quem ingressou antes de 31 de dezembro de 2013. Hoje a regra dela não é tão ruim quanto as outras regras. E aí, se vier da forma como foi anunciado hoje, até a regra de transição, que não seria tão ruim, vai ficar pior. Agora, com relação à questão de pensão por morte, que é tudo que a gente está discutindo aqui em relação a requisito e cálculo de aposentadoria. Agora, com relação à pensão por morte, também vai ter uma redução drástica na pensão que vai ser deixada aí para o dependente no caso de falecimento do servidor. Então, o servidor que está no serviço público e que não optou pelo regime de previdência complementar, como que será feito o cálculo da pensão por morte dele? Ela será equivalente a uma cota familiar de 50%, acrescida de cotas individuais de 10% por dependente até o limite de 100%. Então, a pensão que hoje ela é 100% de uma forma de cálculo, ela vai passar a ser, no mínimo 60%, podendo ser mais se tiver mais de um dependente. Mas, regra geral, no caso, por exemplo, viúva, companheiro, vai ser então de 60%. Então, já vai ter uma perda aí de 40% em relação ao cálculo originário. E vamos ver aqui, então, 60% de quê? Então, esses 60%, ele vai ser aplicado sobre a forma de cálculo que já existe atualmente, que é justamente o servidor que ganha acima do teto do regime geral, ele tem aquele redutor do valor que ultrapassa esse teto, e além disso, após aplicado esse redutor, iríamos ali para um cálculo, então, de 50% mais 10% para cada dependente. Se for apenas um dependente, seria, então, de 60%. E aí, então, teríamos um cálculo diferente para o servidor que está na ativa e para o servidor que está aposentado. O servidor que está na ativa, o cálculo dele da pensão seria feito com base na média e não com base na remuneração do cargo efetivo. É mais uma questão que prejudicaria o servidor da ativa em relação ao servidor aposentado. E aqui, então, falar um pouquinho com relação às mulheres, o que essa reforma da Previdência vai afetar mais ainda em relação às mulheres do que o servidor homem. É justamente a principal questão, o principal problema para a mulher é a idade mínima. A idade mínima, que hoje é de 55, ela passaria então para 65 anos de idade. Quais são os problemas com relação a essa questão da idade mínima da mulher de 55 para 60? Ela vai ser obrigada a ficar muito mais tempo no serviço público para poder se aposentar. Então, aquela mulher que não tiver, por exemplo, a idade mínima prevista para a regra de transição de 45 anos, ela vai obrigatoriamente ter que trabalhar por mais 10 anos para poder atingir a idade mínima de 65 em relação à idade mínima exigida atualmente, que é de 55 anos de idade. Então, o impacto de 10 anos ele é tão perverso porque não existe na proposta original um aumento gradativo, ou seja, para daqui tantos anos, fosse 57, 58, 59, até chegar aos 65. Simplesmente exigiu-se uma idade de 10 anos a mais, e tem-se notícia, foi divulgado hoje, que no substitutivo isso seria abrandado um pouco para 62 anos. Mas igual eu falei com vocês anteriormente, vai abrandar para 62 anos, mas já vão alterar também a forma de cálculo e o coeficiente de concessão dessa aposentadoria, para quem não se encaixar na regra de transição, ele ficaria um pouco menor do que o que está sendo proposto atualmente. E aí, então, diante do que nós podemos falar aqui nesse curto espaço de tempo, com relação ao que vai ser alterado de aposentadoria e pensão, o que o servidor pode fazer, o que eu acho que o servidor pode fazer diante dessa reforma que está sendo proposta e que o governo está querendo aprovar a qualquer custo. Primeira coisa, buscar informação, e aqui eu acho que esse tipo de evento é muito válido, que é justamente o servidor conhecer as regras atuais e o que está sendo proposto de alteração, para que ele tenha argumentos para poder discutir, para que ele tenha argumentos para defender o direito previdenciário dele, vigente atualmente, e que pode modificar. E se a proposta for aprovada da forma como está, vai piorar muito a situação previdenciária do servidor. Segundo, planejar. Eu acho que a aposentadoria bem planejada é a chave para que a pessoa tenha uma inatividade muito mais tranquila. Qual que é o problema
de uma aposentadoria mal planejada, e tem acontecido muito. Tem muita gente correndo para se aposentar com medo da reforma, seja no regime geral de previdência social, seja no serviço público. Quais são os problemas dessa questão, com relação ao servidor público especificamente? Tem muito servidor que atingiu o requisito da regra permanente do artigo 40 da Constituição e está aposentando com cálculo com base na média, sem nem saber se ele vai perder ou não o direito à paridade com a reforma. A reforma, ela ainda garante a paridade de aposentadoria e a integralidade e paridade da aposentadoria, desde que cumprido alguns requisitos. Então, ela não acaba simplesmente com a aposentadoria integral e paridade de reajuste. Tem regras de transição que ainda garantem isso. Outra questão, tem muita gente mudando de plano, e isso eu já vi, os servidores indo ao escritório e me consultar com relação a isso, dizendo, eu vou aposentar porque eu estou com medo e vai piorar. E, por exemplo, esse servidor, a partir do ano que vem, cumpriria requisito para aposentadoria integral e tinha perspectiva de trabalhar por mais 2, 3 anos, recebendo o abono de permanência, e está correndo para se aposentar, dizendo que não vai esperar, que a situação vai piorar, antes mesmo de conhecer o que está sendo proposto e qual que é o impacto que aquela reforma vai ter na situação previdenciária concreta dele. Então, qual que é a vantagem de ter uma aposentadoria bem planejada? É que você vai aposentar com base na regra que lhe for mais benéfica possível, ou seja, o servidor público ele sempre tem que buscar uma aposentadoria integral e paridade de reajuste. Se ele não puder, ele tem que buscar a segunda opção, qual que é? Uma aposentadoria calculada com base na média, mais 100% dessa média. E aí sim, se ele não puder, de acordo com o que está sendo proposto na reforma, ver o que menos vai prejudicá-lo naquela situação concreta. Além disso, uma aposentadoria bem planejada vai permitir que o servidor saiba com quanto que ele vai aposentar, e para isso ele vai saber se ele vai ter que contratar um plano de previdência privada, se ele vai ter que ter um fundo de um outro tipo de investimento que vai garantir a remuneração que ele tem hoje para ele poder manter o padrão de vida quando chegar na inatividade. Então, apenas para fechar aqui com vocês, é de suma importância que a pessoa que vai se aposentar um dia, que ela saiba antes, e quanto mais tempo antes, melhor, porque ela pode programar a previdência privada e outras formas de manutenção de renda, que ela saiba com quanto que ela vai aposentar. Se não tiver como saber pelo menos o valor exato, que ela tenha uma noção mais próximo possível de qual que será o valor aí da sua futura aposentadoria. Então é isso que eu queria trazer para vocês dentro do espaço que a gente tinha aqui de 20 minutos, justamente para poder alertar sobre os principais pontos que estão sendo propostos na reforma da Previdência e quais as consequências que isso vai ter na situação previdenciária do servidor público. Muito obrigado.